Olá, irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo passado nós vemos que Paulo está exortando eles, chamando a atenção deles, depois que ele falou da sabedoria, que não pode, quando o ser humano fica se vangloriando em alguma coisa, ele está se apoiando na sabedoria humana. E ele explicou também que quando o ser humano se apoia na sabedoria humana, ele fica como um bebê, que não consegue discernir as coisas espirituais, porque ele é natural, é carnal ainda. E ele compara eles a bebês, falando, olha, queria mostrar umas coisas para vocês, mas eu não posso, porque vocês ainda estão apegados, em outras palavras, a coisas carnais, a ficar se vangloriando, ostentando. E por isso está tendo divisão no meio de vocês. Agora, ele vai falar sobre a responsabilidade de ensinar com sabedoria e sem colocar outro fundamento que não seja Cristo. Ele diz, olha, não coloque, olha só, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente, construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, ou seja, vai lá, ensina, mas preste atenção no jeito que você está ensinando, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa tem que prestar atenção enquanto ela está ensinando, no que ela está ensinando, no que ela está passando. Por exemplo, a pessoa, ao ensinar, ela pode passar a própria imagem dela, como se a pessoa fosse até maior do que Cristo, como se a pessoa fosse o próprio fundamento, entende? E gerar idolatria. A pessoa pode passar tamanha sabedoria humana e misturar isso de forma que Cristo deixe também de ser a base, o fundamento. Ou seja, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui do próprio Paulo, tá? Que ele tomou todo o cuidado para não pregar com a sabedoria humana, porque até quando a pessoa prega com a sabedoria humana, né, de forma mais carnal, ela tira Jesus do centro. Mesmo falando de Jesus, a pessoa consegue tirar Jesus do centro e colocar a própria sabedoria dela no centro. Entende? De forma que as pessoas começam a olhar para, nossa, que sabedoria. Se bem que as pessoas podem fazer isso até com a sabedoria, né, de Deus, confundir as coisas, mas prestem atenção no que Paulo tinha falado no capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação, olha, ele está falando do fundamento dele, do ensino dele, não consistiram em linguagens persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aqui ele está dando exemplo desse fundamento, entendeu? De como ele lançou o fundamento dele. Como ele lançou o fundamento dele? Se eu te perguntar, você vai dizer, creio eu, Ângela, ele lançou o fundamento, né, do ensinamento que ele deu, melhor dizendo, com base na demonstração do Espírito e do poder, para que a fé das pessoas se baseassem na fé em Deus e não nele, e não, nossa, sabe, gente, ter conhecimento não é pecado não, viu? Tem pessoas que têm muito, muito conhecimento e conseguem ser humildes e colocar Jesus no centro de todas as coisas. Mas tem pessoas que podem se perder nisso e acabar fazendo com que a vida dela seja mais baseado no conhecimento humano, carnal. E aí as pessoas que estão sendo discipuladas por aquela pessoa vão pensando que tem que seguir o mesmo caminho. Aí, mesmo que falando de Cristo, Cristo já saiu do centro. Já está tudo errado. E ele vai continuar falando que aqueles que lançam fundamentos errados, as obras dessa pessoa serão provadas, como que vai ser passado como que pelo fogo. Vamos falar aqui. Se a obra de alguém se queimar,
sofrerá ele, a pessoa, dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Lá no livro de Daniel, esse vídeo vai ficar um pouco grande. Lá no livro de Daniel, vai falar o quê? Não sei se você já leu as profecias, eu deixei para vocês verem o livro de Daniel. Ele vai dizer que tem alguns santos, né? E vai falar os santos, né? Os santos que foram entregues. Por que eles foram entregues? Para serem alvejados. Isso na tribulação. E a gente vai ver que Israel teve várias vezes se desviava e caía em tribulação. Se desviava, caía em tribulação. Voltava para Deus, caía em tribulação. Da mesma forma vai acontecer agora nos últimos dias. Eu sei que tem muitas pessoas esperando ir antes, mas a tribulação ela vai acontecer antes da volta de Jesus. Jesus disse isso. E o que vai acontecer? Quem vai ficar na tribulação? Quem vai passar? Muitas pessoas que são de Deus de fato, muitas pessoas vão morrer, né, que não são de Deus também vai morrer, até os ímpios vão morrer, mas muitas pessoas que são de Deus, mas não têm a sua obra aprovada, elas vão passar. Elas vão passar na tribulação. Tanto que você vê que Paulo, o tempo todo ele fala, gente, né, a gente já leu, eu acho, e nós vamos continuar lendo, a gente vai ver isso em outros livros. Olha, andai de forma irrepreensível, porque o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor não é pra gente. Nós queremos ser livres desse dia. Compreendem? Mas existem pessoas que vão acabar passando. São de Deus? São. Muitas não são e vão passar, mas muitas são e vão passar também. Porque as suas obras não foram aprovadas. Mas aqui está escrito, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, vai ser difícil pra caramba pra pessoa. A pessoa vai ser salva? Vai. Mas vai passar lá por dificuldade. Entendeu? A ira de Deus, gente, não está destinada para aqueles que estão irrepreensíveis diante de Deus. Mas aquele que tem a sua obra reprovada, eu vou repetir de novo para finalizar essa parte para a gente pular logo para outra coisa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Entende? Se Deus olhar a obra dele e falar, não, vou queima a obra dele, manda ele passar, vai ter que passar. Para quê? Livro de Daniel, ser alvejado, ser limpo, porque as obras dele não foi aprovada, mas ele vai ser salvo, mas através da tribulação. E vamos lá. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Um ensinamento errado, a gente finaliza aqui, pode destruir o santuário de Deus, ou seja, pode destruir vidas que estão querendo seguir a Deus. Então, pessoas, falsos profetas que se levantam colocando outro fundamento que não é Cristo, serão destruídos. E eu não estou falando agora de pessoas que, como é que posso dizer? De pessoas que erraram, estavam com o coração em Deus, mas erraram na obra. Não, essas a gente já viu o que vai acontecer com elas. Elas estavam com o coração em Deus, mas as obras delas não foram aceitas. Ela vai ser salva como pelo fogo, mas aqueles que ensinam, colocando outro fundamento, tirando Cristo do centro, maquinando mesmo, o coração da pessoa não está em Deus, gente, não está, nesse caso aqui não está. Essa pessoa vai morrer, porque ela destruiu o templo do Espírito Santo, ela destruiu almas, ela fez almas irem para o inferno. Ela vai ser destruída de igual forma, entendem? E isso a gente tem que ter muito cuidado, porque a sabedoria de Deus, ela é totalmente diferente da sabedoria humana. E isso a gente aprende aqui com Paulo explicando para a igreja de Coríntios, que ainda estava um bebezinho pelo jeito, se desenvolvendo, e ele quer que eles sejam salvos. Então ele começa a dar essas dicas de ouro para eles e para a gente, para que a gente não passe por situações desagradáveis.
Fiquem em Cristo. No próximo vídeo a gente continua comentando 1 Coríntios. Tchau!